Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu saúdo a todos na graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu trabalho na cidade de Joinville, Santa Catarina, e é um prazer muito grande poder trazer a palavra de Deus através desse programa de rádio. Eu convido você a participar conosco nesta reflexão a partir do texto de 2 Coríntios capítulo 13. Esse é o tema que nós queremos abordar neste momento. A segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13. E o texto então que nós temos é o seguinte: Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos reprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse é o texto, então, da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, o capítulo número 13. Muito bem, compreendendo um pouco esse texto, a gente percebe já no primeiro versículo que o apóstolo Paulo ele está retornando para a igreja de Corinto. Ele já havia passado lá e agora então é a terceira vez que ele vai passar por esta igreja lá em Corinto. Ao que tudo indica, quando o apóstolo Paulo passou pela segunda vez, houve alguma situação naquela igreja em que o apóstolo Paulo teve a necessidade de admoestar as pessoas envolvidas. Aliás, é importante lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja com características bem difíceis. Haviam várias situações de conflito, de dificuldades, problemas de relacionamento, de grupos dentro da igreja. Havia problemas morais e éticos, uma série de situações. E o apóstolo Paulo tem que responder aquelas questões, aqueles problemas, e escreve então para ajudar aquela igreja a verificar o quanto ela está precisando ali de verificar sobre a sua conduta, sobre a sua vida. E parece-me que então, nessa sua segunda viagem a esta igreja, ele teve que advertir algumas pessoas e um irmão de uma forma mais severa. Isso então entristeceu a igreja, a liderança da igreja, bem como também o apóstolo Paulo. Mas agora o apóstolo Paulo está querendo dizer que, quando ele for de novo, ele espera que a situação seja resolvida. Caso contrário, ele diz assim, vamos evocar 2 ou 3 testemunhas para que a questão seja decidida. Aqui o apóstolo Paulo está se lembrando de um texto do Antigo Testamento, que era uma das regras do Antigo Testamento, em Deuteronômio 19:15 fala sobre esse assunto,
onde ali havia sempre a necessidade de uma verdade seja estabelecida diante de 2 ou 3 testemunhas. E aí o apóstolo Paulo quer resolver essa situação junto à igreja lá de Corinto. No versículo 4, por exemplo, nós temos ali, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Aqui então o apóstolo Paulo está querendo dizer que Jesus pode ter sido crucificado em fraqueza, mas ele ressuscitou em poder. E desta forma, então, assim como Jesus ressuscitou em poder, o apóstolo Paulo, por mais que ele passe por dificuldades no seu ministério, da forma como ele está lidando com a igreja, ele tem a força, o poder que Deus vai dar a ele para poder trabalhar todas essas questões da sua vida espiritual juntamente com a igreja. Esta é uma forma que a gente pode ver este versículo 4. E o versículo 5, então, o apóstolo Paulo, ele é interessante porque ele chama a igreja ele exorta a igreja, na verdade, faz um convite para que a igreja de Corinto faça uma autoanálise, faça um exame de consciência. É por isso, então, que o versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Então veja que eu quero destacar aqui dois elementos importantes neste exame de consciência. Primeiro, é se eles estão firmes na sua fé. Ele pergunta: vocês estão firmes na sua fé? Façam essa análise, pensem, reflitam, pergunte a vocês mesmos sobre esse assunto. Vocês estão firmes na fé? Depois ele pergunta: vocês estão em Cristo Jesus? Jesus é Senhor da sua vida? Essas duas perguntas são importantes dentro do nosso contexto também diário. Nós sempre podemos nos perguntar se nós estamos ainda firmes na fé. O apóstolo Paulo usa esse tema do exame de consciência também lá na primeira carta, em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala que as pessoas que vão participar da Santa Ceia, elas precisam examinar-se a si próprias, para então participarem com tranquilidade a respeito da Santa Ceia naquele momento. Então, é um tema interessante e o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para que faça esta autoanálise ou este exame de consciência. E quando ele fala aqui de reprovados, na verdade, reprovados significa serem desqualificados. Nós não podemos estar desqualificados dentro da igreja cristã como pessoas cristãs e fiéis em Cristo Jesus. O versículo 6 diz assim: mas espero reconheçais que não sejamos reprovados. Nós não estamos reprovados. O apóstolo Paulo quer reafirmar isso. Nós não estamos reprovados. Nós não estamos desqualificados. O ministério pastoral, a palavra de Deus, o evangelho, não está desqualificada entre vocês ou entre nós. Versículo 6. E aí o apóstolo Paulo ele faz uma coisa bem interessante, um pedido muito interessante no versículo 7. Ele diz assim: nós estamos orando a Deus para que não façais mal algum. O apóstolo Paulo quer que as ações da igreja sejam ações concretas de amor e de fidelidade a Deus. Olha só o que diz aqui: para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos reprovados, mas para que façais o bem. Façamos o bem. É a orientação do apóstolo Paulo para que a igreja sempre faça o bem. O versículo 8 é interessante, que diz assim que porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Aqui o apóstolo Paulo está falando da própria pessoa de Jesus. O próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, nós estamos fazendo as coisas em favor da verdade. As nossas ações concretas de amor são em favor da verdade, ou são em favor, ou seguindo o próprio Senhor Jesus. O versículo 9 também é interessante, que diz assim: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. O apóstolo Paulo aqui está dizendo assim: eu quero que vocês sejam aperfeiçoados. Veja o final do versículo 9. O vosso aperfeiçoamento é o nosso pedido. Nós, enquanto pastores, por exemplo, nós ficamos muito felizes quando a igreja é aperfeiçoada. A palavra de Deus é nessa direção.
O ensino da palavra de Deus, as mensagens bíblicas, todas elas têm esta finalidade para que haja o aperfeiçoamento dos santos, para que haja a edificação da igreja. Então, quando você ouve um pastor falar, pregar, ensinar, é para que haja a sua edificação, para que haja o seu aperfeiçoamento. Versículo 10 diz assim que, portanto eu escrevo a vocês, estando ausente ou estando presente, mas para que eu não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a destruição, para a edificação e não para destruir. Essas palavras do apóstolo Paulo aqui são palavras de ânimo. Na verdade, ele quer direcionar a igreja para que quando ele fosse estar presente ali junto com eles, para que estivessem animados e que não houvesse nenhuma situação constrangedora que envolvesse a igreja ou que envolvesse o apóstolo Paulo, mas que todas as questões fossem resolvidas entre eles. O versículo 11 é muito interessante. Veja que diz assim, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Ele está começando a se despedir, são as saudações finais. Mas veja que palavras interessantes nessas saudações finais. Aperfeiçoai-vos. Aperfeiçoar é fazer melhor. Se você já tem um conhecimento da palavra de Deus, que tal você melhorar neste conhecimento da palavra de Deus? Aperfeiçoai-vos. Faça melhor. Estude com afinco essa palavra de Deus. Depois ele continua, consolai-vos. O consolo, a orientação é de que as pessoas se consolem. Há aqui uma ideia de solidariedade, de companheirismo, de presença. Uma pessoa consola a outra. E nós vivemos tempos tão difíceis, onde há a necessidade, a importância do consolo mútuo. Depois, continua o versículo 10, sede do mesmo parecer. Aqui dá a impressão de que havia uma necessidade de uma unidade. Eles não podiam entrar em guerras entre si, em dificuldades nos seus relacionamentos, mas que mesmo que pensassem diferente, mas que tivessem o mesmo parecer, que não houvesse rivalidade entre eles, mas que pensassem da mesma forma. E continua dizendo, vivei em paz, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Jesus disse no Evangelho, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus é a paz. Jesus é a paz. Nós vivemos a paz porque nós vivemos em Jesus, que é a paz. E o apóstolo Paulo aqui quer dizer para a igreja, vocês vivam em paz. Vivam em harmonia. Andem juntos. Andem juntos de mãos dadas. E façam tudo para o bem comum de vocês e com muita alegria. O apóstolo Paulo dá palavras de ânimo, de encorajamento nessa sua saudação final aqui para aquela igreja de Corinto. O versículo 12 diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Saudar uns aos outros com ósculo santo, com beijo. O ósculo, na verdade, é o beijo. As pessoas se abraçavam, se beijavam. As pessoas tinham o prazer de estarem unidas, de estarem próximas umas das outras. Isso é fantástico quando as pessoas cristãs se reúnem. Na igreja, na casa, na família, os jovens se reúnem, as mulheres se reúnem, os homens se reúnem, a igreja se reúne, onde há uma alegria, há uma comunhão entre elas tão bacana, tão especial. E elas podem se saudar com ósculo santo, com beijo. O versículo 13 é muito interessante, que diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que palavras! E parece que aqui é o único texto em que nós encontramos a Trindade escrita desta forma. Veja que há uma referência à Trindade. Olha só, a graça do Senhor Jesus, fala do Filho. O amor de Deus, fala do Pai.
e a comunhão do Espírito Santo. Então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, sejam com todos nós. Referência explícita à Trindade. Nós cremos na Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade está presente em vários momentos, em vários contextos da Bíblia Sagrada. Já lá no Gênesis nós temos a Trindade. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. Vemos ali em Gênesis, Deus Pai criando todas as coisas, através da sua voz, através da sua fala, através do verbo, que é Jesus. E o Espírito Santo estava presente ali. É por isso que em Gênesis também é dito: façamos o homem à nossa imagem. É usado ali no plural o verbo façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está presente no batismo de Jesus. Jesus, o Filho, foi levado às águas, foi à água para ser batizado, o Filho. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. É a voz do Pai. E o Espírito estava lá, pairando como a partir de uma pomba. Então, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, quando encaminha os seus discípulos e dá a grande comissão de que eles levassem o Evangelho a toda a criatura, em Mateus capítulo 28, e diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também aí nós temos a presença da Trindade. Na bênção araônica também nós temos a presença da Trindade. Deus vos abençoe, vos guarde e proteja, faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós, o Senhor sobre vós levante o seu rosto. 3 vezes nós temos a palavra Senhor. Portanto, a Trindade está presente na Bíblia do Antigo Testamento e no Novo Testamento. E aqui especificamente, então, em 2 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo fecha esse texto com essa Trindade: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que maravilha! Nós percebemos então em toda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que havia uma grande preocupação pela edificação daquela igreja. Havia uma preocupação pela sua vida espiritual, havia uma preocupação também para que eles resolvessem os seus problemas, os seus assuntos. Infelizmente era uma igreja que tinha várias dificuldades, como suas características, e havia uma necessidade então de serem resolvidas estas questões. E o apóstolo Paulo então escreve a primeira carta, alguns assuntos não foram resolvidos, aí o apóstolo Paulo escreve a segunda carta. Já havia estado naquela cidade e naquela igreja por 2 vezes, a primeira onde ele fundou aquela congregação, aquela igreja, depois ele visitou aquela congregação, aquela igreja, e agora ele quer novamente visitar aquela igreja. Mas ainda havia dificuldades, ainda havia problemas. E o apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande pela edificação daquela igreja. O que nós entendemos disso? Quanto melhor a pessoa estiver edificada e quanto mais ela conhecer do Evangelho, mais tranquila será a sua vida cristã, onde ela pode expressar de uma forma concreta em suas ações a sua fé em Cristo Jesus. A partir do momento que ela conhece quem é Jesus. E o apóstolo Paulo diz: examine-se, você está com Cristo, você é cristão, você é servo, você é filho de Deus. Então não deixe que eu chegue novamente à igreja para resolver situações que não há necessidade mais, porque vocês precisam resolver essas questões entre vocês. E cada vez mais, edifiquem-se espiritualmente. Fiquem juntos, fiquem em harmonia, que a graça do Senhor Jesus seja com vocês, acompanhe a vida de vocês. Vivam uma vida feliz, vivam uma vida de amor e de misericórdia uns com os outros. Então este é o texto de 2 Coríntios capítulo 13,
Espero ter ajudado vocês. É sempre, como eu já disse antes, é um privilégio muito grande poder falar a respeito do Evangelho de Jesus para cada um de vocês. Sempre sintonize essa emissora e sempre mais você terá outras oportunidades lindas, maravilhosas para conhecer a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço e bênção de Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.